Vamos ver aqui se vai gravar. Bom, não sei por que ele tirou. Acabou tirando alguém aqui da reunião, mas é só entrar de novo, tá? Bom, partindo do princípio que nós já entendemos como funciona, né? Pelo menos de uma forma superficial, a gente já tem a ideia de como funciona o sistema imunológico. A gente entende que para desenvolver o nosso sistema imunológico de uma forma específica, o nosso organismo precisa entrar em contato e reconhecer alguma estrutura daquele microorganismo para conseguir desenvolver uma resposta inflamatória específica para atacar, para se defender daquele microorganismo. Então é necessário que as nossas células elas entrem em contato com aquele microorganismo para desenvolver os seus anticorpos, para desenvolver o seu perfil de resposta inflamatória. E é pensando exatamente nisso, em estabelecer esse contato do nosso sistema imunológico com aquele agente nocivo, porém de uma forma segura, né, que não exponha o ser humano ao risco de desenvolver uma complicação por conta dessa infecção, que existem as vacinas, né? Então, o que são as vacinas? É uma solução biológica, né? É um preparo biológico que contém um agente que se assemelha ao microorganismo causador de uma doença infecto-contagiosa, sendo ele o agente atenuado ou processado, ou fragmentos similares àquele microorganismo. Então, tem várias estratégias de apresentar este agente patógeno, né, para o nosso sistema imunológico de uma forma segura. E deste modo, ao entrar em contato com esse agente inativado ou processado ou um agente similar sintético, é que o nosso corpo vai criar a sua imunidade adaptativa ou imunidade adquirida para um agente patógeno específico. O que acontece? O agente estimula o sistema imunológico do nosso corpo para reconhecer aquela substância, aquela proteína de membrana, ou algum outro ponto que o nosso corpo vai usar de reconhecimento contra um agente patógeno. E desta forma, o nosso sistema imunológico consegue produzir anticorpos e a memória para que quando o nosso corpo entrar em contato com aquele agente patógeno, possa facilmente reconhecer e desenvolver uma resposta inflamatória adequada contra o desenvolvimento dessa doença infecto-contagiosa. Muitas vezes, esse preparo, essa solução, né, ou seja, a vacina, ela é composta por formas enfraquecidas ou mortas de um microorganismo, de suas toxinas ou de uma das suas proteínas de superfície, suas proteínas de membrana. Então, o que pode ter lá naquela solução que é a vacina? Pode ter uma forma enfraquecida do agente patógeno, uma forma morta, mas aí se a gente pensar, o vírus não é algo vivo para que ele possa morrer, então, né? Então o vírus não vai ser morto, né? Mas ele vai estar ali destruído, enfraquecido. Pode ser apenas a presença de uma toxina ou de uma proteína de membrana deste microorganismo. Lembrando que pode ser, geralmente, as vacinas, elas
são desenvolvidas como uma forma de prevenção contra vírus, né, doenças infecciosas, né, mas também contra bactérias ou toxinas, como, por exemplo, a do tétano, né? A do tétano é uma toxina que causa a doença. Então, a vacina, ela apresenta ali essa toxina para que o nosso corpo consiga se defender deste agente patogênico. As vacinas são substâncias produzidas com bactérias, vírus, ou toxinas, ou proteínas de membrana, né? Mortos ou enfraquecidos, que quando entram em contato com o sistema imunológico, provocam uma resposta inflamatória que é capaz de produzir anticorpos específicos contra aquela substância. Assim, as vacinas preparam o organismo para que quando ele venha a entrar em contato lá no futuro com aquele agente patogênico em específico, a doença ela não se desenvolva ou ela vai ser rapidamente neutralizada ou vai se desenvolver de uma forma muito leve pelo nosso sistema imunológico. Então, lembrando que a vacina, ela vai fazer com que o nosso próprio organismo gere produza anticorpos e tenha uma memória daquele micro-organismo, daquele agente patogênico. Portanto, a vacina induz o nosso sistema imunológico adaptativo, tá? Então, é importante que a gente saiba disso, tá? Por meio dos anticorpos, beleza? Para os profissionais que trabalham na área da saúde, quais são as vacinas obrigatórias para você começar a trabalhar e durante as verificações anuais, quando a gente trabalha com o ambiente de saúde? São as vacinas da hepatite B, a tríplice viral, difteria e tétano e a influenza. Muito bem, a Agatha já está sabendo ali, ó, H1N1, que é da influenza, hepatite B, a tríplice viral e a difteria e tétano adulta, beleza? Então, essas 4 são as obrigatórias para todos os trabalhadores da área da saúde, tá? E aí, temos para algumas empresas específicas, de acordo com o PCMSO, elas vão ter algumas outras, elas vão incluir nesse pacote aqui, preventivo, né, dos seus trabalhadores, outras vacinas, de acordo com o contexto daquele trabalho, precisam ser aplicadas também, tá? Mas, segundo a Sociedade Brasileira de Imunização, as vacinas obrigatórias são hepatite B, tríplice viral, difteria, tétano e influenza, tá? São essas 4 vacinas obrigatórias para todos os profissionais da área da saúde, beleza? Muito bem. E aí passamos para os tópicos de práticas de biossegurança. E aqui a gente já começa com a parte mais essencial, a parte que a gente tem que fazer o tempo todo, que são as práticas de higiene. Então, a higienização das mãos, ela precisa ser um hábito carregado por todas as pessoas, né? Não somente pelos profissionais da saúde, mas especialmente pelos profissionais da saúde.
Porque, igual eu falei para vocês, né? A gente tem que assumir que todas as pessoas ou os objetos, as compras, todas as coisas que a gente toca, seja no carro, na moto, no ônibus, nas maçanetas, no celular, enfim, nos alimentos, tudo pode conter um micro-organismo que, que pode entrar em contato com a nossa mão e a gente carregar por aí para outros lugares, inclusive fazer a própria inoculação, né? Colocar ele para dentro do nosso corpo. Então, a higienização ela é uma prática essencial para todo mundo, não só para os trabalhadores da saúde, mas principalmente para nós, trabalhadores profissionais da área da saúde, tá? O que a gente tem lá em higienização das mãos? Nós temos como método de limpeza das mãos, nós temos lavar todas as áreas, cobrir todas as áreas da mão com água e sabão, né? Então, quais são os processos? Quais são as áreas que a gente precisa... quais são as áreas da mão que a gente precisa lembrar de fazer essa higienização, essa limpeza, né? Então, são dorso, palma da mão, né? Palma da mão com palma com dorso da mão, nas duas, no caso, né? Fazendo movimentos de fricção. O espaço entre os dedos, ponta dos dedos e unhas, e polegar, fazendo movimentos ao redor do polegar, e punho, né? E punho. Então, são todas as áreas da mão que precisam ser friccionadas. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que essa prática para cobrir todas as áreas da mão seja realizada durante 1 minuto, né? 1 minuto no mínimo ali, de fricção das áreas, para a gente conseguir vencer toda a superfície das mãos. E com água e sabão, né? Enxaguar ali ao final, sempre tomando cuidado das áreas onde a gente toca, né? O ideal para manter a mão limpa é que sejam dispositivos de acionamento automático, tanto no dispenser do detergente, quanto na torneira, vazão da água, quanto no processo de secagem, né? Seja ele por papel ou, enfim, alguma outra substância, e no local que você vai descartar este papel que você secou a mão também. Né? Claro que não são todos os locais que vão oferecer esse tipo de acionamento automático, mas dentro dos ambientes de prestação de serviço na área da saúde, é importante que tenha o máximo de dispositivos automáticos para evitar o contato da mão com as superfícies. Uma outra forma de manter as nossas mãos limpas, então, água e sabão faz a limpeza das mãos, né? Limpeza, remove o quê? Remove sujeiras, remove micro-organismos, deixa a nossa mão limpa. Entretanto, somente água e sabão pode ser que não elimine todas as formas de vida ou de micro-organismos que estejam presentes na nossa mão, né? Apesar de fazer todo esse processo. Então, nós temos uma solução de asepsia, né? Com uma solução alcoólica. Então, com o que a gente pode fazer essa desinfecção da mão? Ou seja, remover a maior parte de micro-organismos que podem estar presentes na nossa mão, que resistem à lavagem
com água e sabão. O uso de asepsia com solução alcoólica. Então, é passar o álcool em gel, né, em gel lá na mão, fazendo o mesmo procedimento, cobrindo, espalhando, né, esse gel pela palma da mão, pelo dorso de uma mão e da outra, entre os dedos, ponta dos dedos, polegar e punho, certo? Também aí, durante em torno de 20 segundos, 30 segundos, essa fricção aí com relação às soluções alcoólicas, certo? Então, essas são as medidas básicas, né, para a higienização das mãos. E esta é a diferença de limpeza, lavagem das mãos com água e sabão, e a asepsia, que é realizada com a solução alcoólica, que vai fazer a desinfecção das mãos, tá? Muito bem. Opa, cadê? Próximo tópico. Deu uma travada aqui. Então, ainda nos tópicos de práticas de biossegurança, que a primeira medida de biossegurança é a higienização das mãos, nós temos o uso de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, né, que são regulamentados lá pela NR6, certo? No ambiente de saúde, o que a gente tem de EPIs que vão se adequar dependendo do tipo de prestação de serviço que a gente tem? O uso de luvas, muito bem, Agatha, isso aí. Uso de luvas, lembrando que as luvas, tem vários tipos de luvas, né? Então, lembrando lá, nós temos a luva não estéreo cirúrgica, de látex, nitrílica, vinílica. Nós temos aí luvas estéreis, temos luvas de procedimento. Então, vai se adequar ao tipo de trabalho que a gente vai fazer. Uso de jaleco, que é para proteger o nosso corpo. Tem o que a gente mais conhece, né, como a atuação da fisioterapia. O que a gente conhece de jaleco é o nosso jaleco reutilizável, de tecido, né, branco, porém de várias outras cores. E eu já vi, inclusive, né, já comentei com vocês, jaleco de renda, que não vai te proteger de muita coisa, né, mas vai te deixar bonitinho. Mas aqui, nos jalecos, a gente também tem jalecos descartáveis, né, que é o capote, ou aquele jaleco mais transparente que vocês já conhecem dos atendimentos, né? Então, que está sendo disponibilizado pela faculdade para vocês também. Temos uso de máscara, e máscara também tem vários tipos, né? Temos máscara descartável, cirúrgica, que é de uso descartável, né? Pode ser utilizada ali por algumas horas. Tem um poder de filtro menor, né? Mas é utilizada para procedimentos rápidos ou em ambiente cirúrgico, né? Temos as máscaras de pano, que a gente está acostumado agora, né? As domésticas, que tem também um poder de filtragem menor. E temos um modelo de máscara PFF2, que é ou N95, que ela possui 3 camadas, sendo que a camada intermediária, ela passa por um processo físico eletrostático, que vai fazer com que as partículas sejam atraídas e fiquem fixadas ali naquela camada intermediária. Portanto, é a máscara que apresenta o maior nível de filtragem e de proteção respiratória, né? E aí também temos máscaras com filtros, com respiradores, que são aquelas lá que vocês já viram
no seriado, né? No Breaking Bad, ou em qual outro seriado, sei lá. Mas, né, aquelas que protegem contra gases tóxicos, contra poeiras e tudo mais, que possuem aqueles filtros respiradores, né? Então, também são outras modalidades de máscara. Temos protetor ocular, que são os óculos, e lembrem que os óculos, eles precisam ter aquela vedação lateral, vedação superior, né, para evitar que as partículas e os esporos, os aerossóis, eles passem pelo limite, né, entre a face e o óculos. Ainda nesses protetores, a gente inclui aqui a Face Shield, que é aquele protetor facial. Também é uma barreira mecânica contra os esporos, contra os aerossóis. Temos também, e aqui mais adaptado para cada setor, né? Gorro para prender os cabelos, pró-pé, que vai revestir os calçados, e os calçados que devem ser antiderrapantes, fechados, emborrachados, reduzindo assim a chance de cair alguma coisa lá no seu pé, seja uma secreção, seja um material perfuro cortante, evitando assim riscos de acidente ou contaminação lá da extremidade distal do seu pé, certo? Então, esses são os EPIs, os principais EPIs na área da saúde, tá? Luva, jaleco, máscara, protetor facial ou ocular, e aí gorro, propé e os calçados fechados e emborrachados, tá? Dentro das práticas de limpeza, desinfecção e esterilização, né, que incluiu lá em limpeza e desinfecção as mãos, mas também os materiais envolvidos na nossa prática e os ambientes, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Para descontaminação de material e ambientes na área da saúde, nós temos 3 processos de descontaminação. O primeiro processo é a limpeza, que a gente já viu, que é feita com água e sabão, e ela limpa, ela faz essa limpeza de sujeiras, alguns micro-organismos, poeiras, toxinas. Na verdade, faz a limpeza de tudo aquilo que é algo estranho àquele objeto ou aquele ambiente, tá? Tudo aquilo que não faz parte, componente daquele objeto ou daquele ambiente. Desinfecção, que é a remoção da maior parte do número de micro-organismos ou de formas de vida daquele material ou daquele ambiente, geralmente com o uso de soluções líquidas, como álcool, hipoclorito, peróxido, enfim, alguns outros tipos. E esterilização, que é o nível mais alto, mais eficiente de descontaminação, que é realizado por meio de processos químicos e físicos que vai eliminar toda e qualquer forma de vida ou de vírus ou de micro-organismos patogênicos daquele material ou daquele ambiente. Tá? Então, em nível de eficiência, a gente tem do menor para o maior limpeza, desinfecção e esterilização. Tá? Então, aqui eu botei um slide com as explicações para vocês. Tá? Então, limpeza. Remoção de materiais estranhos aos objetos com água e sabão. Né? Desinfecção é o processo que elimina todos os micro-organismos, exceto os endósporos bacterianos. Né? Então, na desinfecção, essas substâncias aqui utilizadas, elas eliminam quase todos os micro-organismos, tá? Então, são substâncias como
álcool, hipoclorito, formaldeído, peróxido de hidrogênio, inclusive radiação ultravioleta na faixa de comprimento de onda de 240 a 280 nanômetros, a pasteurização, vocês conhecem a pasteurização, né, do leite, que é o mais famoso, mas é basicamente o fato de você ferver, né, elevar a temperatura de um líquido e fazer o resfriamento dele. Este processo de pasteurização também promove a desinfecção, né? Elimina a maioria dos micro-organismos presentes naquela solução. E esterilização, basicamente, que é o nível maior de descontaminação, é a eliminação completa de todas as formas de micro-organismos através de processos químicos e físicos, como, por exemplo, calor seco, vapor, radiação ionizante, óxido de etileno. Principalmente aqui na esterilização, a gente vai ter como exemplo o uso de autoclave e estufa, né? E, enfim, outras radiações aí que são menos comuns, certo? Então, deixei aqui estas definições para vocês. Aqui nós temos o manejo, né, de resíduos de serviços de saúde. Então, o que se entende como resíduos de serviços de saúde? Todos aqueles materiais que são produzidos, são gerados na prestação de serviço de saúde e dos serviços complementares à saúde, como eu falei no início, né? Então, a gente tem aqui classificações que entram nessa primeira etapa do manejo, que é a segregação, classificações desses resíduos que são gerados na prestação de serviço, tanto dos serviços de atendimento à saúde quanto dos serviços complementares, isso é importante que vocês saibam, tá? Por quê? Como eu falei lá no início, o salão de beleza mexe com química, os serviços de estética mexem com pérfuro cortantes, que mais que a gente tem? Com máquinas que entram em contato com as pessoas, né? Temos, por exemplo, serviços de tatuagem, né? Que também vão utilizar aí pérfuro cortantes. Que mais que temos? Farmácias, medicamentos, farmácia de manipulação, laboratórios, que mais? Serviços de atendimento aos animais, então, inclusive, consultórios de medicina veterinária, ou mesmo, não somente consultórios, né, mas todas as atividades de prestação de serviço com animais, de pequeno, médio ou grande porte, inclusive medicamentos para essa população também. Então, percebam que é uma gama de serviços que não é somente o serviço hospitalar, mas também no ensino, na pesquisa. Que mais que eu falei para vocês? Pilhas, baterias também entram aqui, né, como na manutenção de eletrônicos e tecnológicos, também entram aqui, né, nos resíduos de saúde. Acho que foram todos os exemplos, né? Então, todas essas empresas que geram esses resíduos que podem ser contaminantes ou infectantes, tanto para as pessoas, quanto para os animais, quanto para o meio ambiente, precisam passar por essas etapas do manejo desses resíduos. Essas etapas, elas são a segregação, que é a separação desse resíduo de acordo com a classificação, o acondicionamento em local adequado,
né, pela normativa, a identificação deste resíduo, o transporte interno e o armazenamento temporário, que é basicamente pegar esse resíduo do local onde ele é produzido e armazenar num local antes de ser coletado pelo serviço pelo serviço ambiental da região, né? Então é basicamente pegar esse resíduo lá da fonte geradora e colocar ele, por exemplo, na cesta ou não sei como se chama, né? No local onde vai ser recolhido pela coleta ambiental. E aí nós temos propriamente dito a coleta e o transporte externo, que é quando o sistema de coleta ambiental vem e recolhe esse resíduo do local, né, do ambiente em que foi gerado, e leva para o tratamento adequado. Por isso é importante a segregação e o acondicionamento no saco adequado, ou na caixa adequada, ou no galão, e levado para o tratamento. Porque quando ele está descartado no local correto, identificado, ele vai para o tratamento correto. Lá no tratamento, a gente tem diferentes formas de transformar esse lixo, esse resíduo contaminante ou infectante em resíduo comum, né? Então ele precisa passar por alguns processos para se transformar em resíduo comum e ter a sua disposição final lá no aterramento sanitário, certo? Então, na segregação, o que a gente tem? 5 grupos que podem ser classificados esses resíduos, tá? Grupo A, de risco biológico, então são resíduos infectantes ou contaminantes. E aqui incluem tudo que pode gerar uma infecção ou uma contaminação biológica, tá? Tudo que pode ter contato com agentes biológicos. Grupo B, de risco químico, são todas aquelas substâncias ou aqueles materiais que oferecem um risco químico, tanto para seres humanos, animais, quanto para o meio ambiente. Neste aqui estão incluídos os medicamentos, tá? Que podem contaminar as nossas águas, o nosso meio ambiente. Né? Esse acho que é o exemplo mais clássico do grupo químico, grupo de risco químico. Temos um grupo de rejeitos radioativos. Este é o que tem a menor produção, né? A menor produção dos resíduos são de rejeitos radioativos. Lembra que eu falei para vocês que eles são armazenados num tonel, num galão, e eles são concretados e só o centro desse concreto é que fica o rejeito radioativo, e ele fica lá para ser atenuado a sua radioatividade, até que ele não ofereça mais perigo para os seres humanos, animais ou meio ambiente, certo? Temos o grupo de resíduos comuns, né, ou recicláveis, e aí eles possuem uma classificação própria, né, de vidros, papéis, entre outros, dos recicláveis. E, por fim, temos o grupo de resíduos pérfuro-cortantes, né, que são descartados na caixa própria de pérfuro-cortantes, né? Então, e o primeiro, lembrem lá que é descartado no saco branco leitoso, tá? Tudo que pode ter risco de contaminação por um agente biológico é descartado no lixo branco leitoso, certo? E o pérfuro cortante, ele é descartado na caixa própria, com alças externas, né, para evitar com que
a pessoa que vai manusear este resíduo venha a se ferir. Então, essa é a parte da segregação. O que ele tem que estar? Acondicionado no local correto, identificado, vai ser transportado para fora, né, da fonte geradora, vai ser levado pela coleta ambiental até o local do tratamento. Quais são os processos de tratamento que vão mudar o status desse resíduo, seja ele de risco biológico, risco químico ou pérfuro cortante? Os processos, eles incluem autoclavagem, ou seja, vai passar pelo processo de esterilização para eliminar qualquer tipo de micro-organismo que exista lá naqueles materiais, né, naqueles resíduos. Os materiais pérfuro-cortantes, especialmente, eles passam por processos de trituração. E ainda existem tratamentos químicos ou físicos que são menos comuns, mas que também podem existir, tá? Aqui na nossa região, eu peguei no site lá no site do ambiental aqui da nossa região, e eu encontrei esta informação no site, de que o nosso tratamento antes da destinação final dos resíduos de serviço de saúde, eles passam por um processo de autoclavagem. Então, os resíduos sólidos, eles são esterilizados e, quando eles passam por essa esterilização, eles se transformam de resíduo com risco biológico, né, classificação A, para a classificação D, que são resíduos comuns. E aí ele pode ser enviado para a disposição final no aterro sanitário, que o nosso, aqui da nossa região, fica em Itajaí, tá? Esse processo de autoclavagem, ele acontece numa câmara fechada, que trabalha com vácuo e alta pressão, com a presença de vapor d'água em alta temperatura. Então, lembra que a gente viu lá que os processos físico-químicos que envolvem na esterilização, eles envolvem calor, vapor d'água, altas temperaturas, né? Então, com isso, a gente descobriu aqui qual é a forma de tratamento aqui da nossa região, tá? E aí, posteriormente, vai lá para a disposição final no aterro sanitário, né? Coloquei aqui um esqueminha para vocês entenderem, né, como que é construído o aterro sanitário. Então, basicamente, é feito um estudo geológico para identificar uma montanha que pode ser removida e reconstruída ao longo dos anos. Então, eles abrem aquela montanha e aquela montanha vai ser refeita com camadas de aterramento ao longo dos anos, né? Então, existem drenos de água e drenos de gás, né? Para que a decomposição desses materiais não contamine os lençóis freáticos e não contamine o nosso ar, né? Filtragens tanto do resíduo, né, do chorume, que é o líquido da decomposição, quanto dos gases butano, metano, que são emitidos para o nosso meio ambiente, certo? E agora, por fim, nós temos o último tópico da nossa revisão, que é com relação à bioética, né? Então, o que a gente viu que é a bioética, né? É tudo aquilo
que trata do direito ao indivíduo, à saúde e à assistência médica, as responsabilidades sobre a ameaça à vida do planeta. Então, aqui inclui tanto a deontologia profissional, né, o nosso código de ética da fisioterapia, quanto na nossa responsabilidade enquanto pesquisador, enquanto prestador de serviço na área da saúde, sobre as ameaças à vida no nosso planeta Terra, certo? Então, isso tudo está englobado nos tópicos da bioética. Então, só contextualizando por que surgiu, né, depois dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, foi criado um documento chamado Código de Nuremberg, depois de todo o julgamento das práticas médicas que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. E o Código de Nuremberg, ele diz que é essencial o consentimento voluntário do indivíduo participante de uma pesquisa ou de um experimento, tá? Seja ele participante de uma pesquisa mesmo, envolvendo ele, envolvendo seus dados ou informações, ou envolvendo materiais biológicos que são coletados desses indivíduos, tá? Então é importante que esse indivíduo ele tenha um documento que declare o seu consentimento voluntário em participar daquele estudo, tá? Aqui no Brasil, o que a gente tem? Temos o Conselho Nacional da Saúde, que existe para evitar abusos contra esses voluntários e proteger os sujeitos de pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento seguro das pesquisas, pensando no real benefício que eles podem trazer tanto para a saúde, para o avanço da medicina, enfim, de toda a sociedade brasileira. Como que o Conselho Nacional de Saúde ele pode fazer esse tipo de triagem? Através da avaliação dos projetos de pesquisa por meio dos comitês de ética, né, que são as equipes que vão avaliar se o seu projeto está dentro das normativas de bioética. E quais são essas normativas de bioética? O que precisa existir na sua descrição de um projeto de pesquisa? São 5 princípios básicos da bioética, tá? Que são eles: a autonomia do indivíduo, a autonomia do sujeito de pesquisa, a não maleficência, ou seja, não gerar algum prejuízo para aquele indivíduo, a beneficência, ou seja, o que aquilo vai trazer de vantagem ou de benéfico para a sociedade, para aquele indivíduo, a justiça, que é a participação dos indivíduos em todas as etapas, né? Não segregando essas pessoas para determinados grupos, por exemplo, que vai receber um tratamento e outro que não recebe, e equidade, que é a forma de equivalência de acordo com as necessidades de cada indivíduo, tá? Então, são esses 5 princípios básicos da bioética que existem para que seja adequado às nossas normativas de bioética, tá? Então, em toda a descrição de um projeto de pesquisa, precisa cumprir esses 5 princípios, tá? A autonomia, que inclui aqui o consentimento livre e esclarecido por meio de um termo chamado TCLE, termo de consentimento livre e esclarecido, e o termo de assentimento, aqueles
indivíduos sujeitos de pesquisa que precisam de um tutor legal, né, sejam eles menores de idade, ou que não apresentam condições de decidir por si mesmos. Princípio da não maleficência, ou seja, dizendo que aquela intervenção não vai fazer mal para as pessoas, né? Não vai gerar prejuízos ou causar danos. A beneficência, que é tudo aquilo que vai trazer de bom, de vantajoso ou de benéfico. Justiça e equidade com relação à distribuição dessas pessoas dentro dos grupos de pesquisa. Certo, pessoal? Acho que foram tudo. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum tópico aqui para vocês. Não, foi tudo isso mesmo. Muito bem. Então, finalizamos a nossa revisão. Vou deixar aqui os próximos minutos para vocês tirarem qualquer dúvida que vocês tenham com relação aos tópicos que vão ser abordados durante a nossa prova teórica. Se vocês têm alguma dúvida com relação ao conteúdo, agora é a hora de sanar essas dúvidas, tá? Vou encerrar a gravação do nosso vídeo. Para quem não pôde assistir, podem mandar lá para o pessoal que vai ficar disponível no YouTube. Certo? Semana que vem, coloca as notas parciais? Sim, posso colocar. Posso disponibilizar.